Boa tarde, meu nome é Cláudio e junto com o Gavri e o Lucas vamos apresentar o trabalho que trata do assunto de uso de LLMs com databases. A nossa agenda é falar um pouco sobre a introdução de LLMs com o uso de banco de dados, um pouco de linguagem natural, basicamente o teste SQL, os desafios, né, que existem nesse tipo de tradução de linguagem natural para SQL e falar bastante sobre RAG usando LLM. E, além disso, tem um estudo de caso no final, que é a apresentação de uma aplicação que foi feito lá no meu trabalho, junto com outros amigos também. Bom, falando um pouco sobre teste SQL, que seria basicamente, né, de forma simplificada, traduzir uma consulta de linguagem natural para algum dialeto de SQL, né? Então, aqui nesse exemplo, está sendo perguntado aqui, quais são os atores que têm 20 anos de idade? Então, basicamente, isso iria para o sistema de teste SQL, a pergunta, junto com o acesso à base de dados, e é esperado que ele devolvesse, no caso de usar LLM, poderia ser já a resposta, né? Ou poderia também devolver o SQL para executar sobre a base de dados. Nesse caso aqui, o SQL parece estar certo, né? Esse assunto, não é um assunto novo, ele é um assunto que tem sido estudado em artigos que datam lá de 1980, porque há muito interesse tanto da indústria, porque o SQL ele não é uma linguagem natural para a maioria dos usuários que não sejam de engenharia, né? E tem interesse muito também da academia de fazer isso acontecer, né? De fazer com que essa tradução e essa precisão nas respostas sejam a melhor possível. Ultimamente, né, com a introdução das redes neurais profundas, de deep learning e o advento das LLMs usando transforms, teve grandes avanços nesse processo aí de tradução de texto em linguagem natural para SQL. Mas apesar desses avanços, a gente ainda tem bastante desafios, tá? E aqui eu listo alguns desafios. A linguagem natural ela é ambígua, tá? Por definição, né? Então, ela tem uma ambiguidade léxica, né? Por exemplo, Paris, né? Pode estar relacionado ao nome de uma pessoa. Você tem a ambiguidade sintática, tem a ver com a estrutura da frase, né? Por exemplo, ajudei a colega exausta no final do dia, né? Imagino que seja uma menina falando esse texto dentro de um ônibus. Você não sabe dizer quem estava exausta. Você tem a própria ambiguidade semântica, contextual e muitas outras ambiguidades. Então, aqui tem um grande desafio. Além disso, numa consulta que o usuário faz, muitas vezes o sistema de teste SQL ele tem que fazer inferência porque a consulta ela não está completa, ela não tem todas as informações necessárias. Esse é mais um desafio. O SQL também ele tem uma sintaxe muito rigorosa. Por outro lado, a linguagem natural é muito mais, vamos dizer assim, fluida, né? Tem menos rigor. Então, algo que é solicitado em linguagem natural, de forma bem simples, por exemplo, me diga qual filme tem o maior rating, né? Melhor pontuação. É extremamente simples, isso pode se transformar em uma consulta extremamente complexa, uma consulta com vários níveis de alinhamento. Então, são muitos desafios. A base de dados pode ser uma base de dados ruim de trabalhar, os nomes podem ter ambiguidade, o vocabulário do usuário pode ser distante do vocabulário da base de dados, então o usuário acha que ele não conhece bem o domínio da base de dados. Isso tudo vai trazer desafios e talvez resultados não tão precisos. Aí, frente a isso, vai ser proposto, né, aí a gente vai falar do primeiro artigo, algumas ideias de tentar lidar com essas questões.
Então, a primeira questão é se a gente consegue melhorar o teste para o SQL, né, usando LLMs. Olhando para essa imagem aqui, nessa tabela aqui, a gente pode observar que a gente tem aqui um ranking, né, uma posição, tem um ciclista, e já do lado do ciclista a gente tem o país que aquele ciclista pertence. Então imagine que algum usuário tem essa tabela original e ele pergunte quais foram os países que tiveram mais ciclistas terminando entre os top 3. Num primeiro momento, isso aqui pode parecer uma pergunta simples, mas dado a tabela de entrada, que ela está numa formatação não muito adequada, isso se torna extremamente complexo. Então, no artigo, ao se utilizar o, a ideia de raciocínio genérico, usando LLM, a LLM respondeu que seria a Espanha, quando, na verdade, se a gente olhar aqui, a gente vai verificar que é a Itália, que é o país que tem mais pessoas aqui terminando nas 3 primeiras posições. Usando também a abordagem de raciocínio assistido por programa, ele criou uma query até aparentemente correta, porque ele faz o agrupamento por país, faz a ordenação de forma correta, mas ele usa uma coluna que não existe na tabela de entrada. Talvez ele tenha gerado isso porque a pergunta falava sobre country, né? Então, aqui também a resposta seria: essa consulta nem iria executar, teria um erro de sintaxe. Tá? Para tentar lidar com essas dificuldades, tanto de questões como de tabelas, estruturas tabulares um pouco mais complexas, né? Tem sido se feito algumas tentativas, por exemplo, uso de pré-treino, né? Então, se treina o modelo usando as bases de dados da empresa, engenharia de prompt e etc. O que o artigo coloca é a técnica Chain of Table, né? Que seria a sequência usando tabelas. A Chain of Table ela é uma ideia semelhante ao que já existe, que chama Chain of Toph, que é de você resolver uma questão sobre uma base não estruturada, ou seja, sobre texto, dividindo problemas em partes menores e tentando gerar ali a estrutura mais adequada para responder aquela questão. Então, o princípio é muito parecido, mas nesse caso aqui, a gente vai gerar tabelas temporárias a cada iteração do nosso sistema de teste do SQL. Tá? E essas tabelas temporárias serão entradas da próxima iteração. Ao final das iterações, o LLM que vai julgar quando chegou ao final, essa última tabela ela vai ser dado aí no final para o LLM e com a pergunta, e ele vai tentar dali obter a resposta mais precisa. Então, só olhando aqui a figura, aqui é a parte que estava no slide anterior, né? Essa parte, eu não sei se o meu mouse está aparecendo aí para vocês. A parte de cima que estava na figura anterior. A parte de baixo, que é o C, é o Chain of Tables, né? Então, nessa técnica, a gente recebe a tabela original e recebe a questão, tá? A pergunta. Ela entra, né, na LLM e um primeiro passo é avaliar se tem alguma operação que pode ser aplicada a essa tabela. A LLM vai fazer essa avaliação dado um pool de operações que foi disponibilizado para a LLM. Esse pool de operações são coisas simples, tá? São adicionar uma coluna, remover uma coluna, fazer agrupamento, coisas desse tipo, tá? São 5 ou 6 operações que eu mostro um pouco mais à frente. Uma vez que ela selecionou a operação que vai ser feita, continua aqui dentro o próximo passo, tá? Então, isso é enviado para o LLM de novo, que ele vai ter que agora, ele já sabe que ele vai adicionar uma coluna. Ele vai ter que
dizer qual é essa coluna, né, o nome dessa coluna aqui no passo 2, e também ele tem que dizer quais os dados que devem fazer parte dessa coluna, ou seja, aqui adicionar as células da coluna. E uma vez que ele diz que não, eu quero adicionar a coluna country e esse aqui vão ser os dados, a tabela original aqui embaixo, ela é transformada. Então agora ela tem uma coluna chamada country, ela se torna uma tabela intermediária. Além disso, eu tenho um histórico da operação, ou seja, foi feito a adição de uma coluna, e continuo com a questão inicial. Isso é dado novamente, iterativamente, aqui por esse LLM, para esse agente inicial aqui, que ele vai verificar se tem que fazer outras transformações. Passando aqui para onde está escrito aqui iterativamente, ele vai repetir esses passos, né, de 1 ao 3, né, quantas vezes foram necessárias, sempre passando a tabela intermediária e o histórico da operação. Aqui embaixo a gente mostra todo o histórico da operação. Então, na primeira iteração, ele identificou que tinha que adicionar a coluna count. Na segunda, ele selecionou as 3 primeiras linhas. Depois, ele agrupou por país. E, por último, ele ordenou. Fazendo com que, ao final de todo esse processo iterativo, o que o LLM, na sua última fase, recebe é essa pergunta e essa tabela. Então, a partir de... Agora, o problema está bem mais simples, né? Saber qual o país que tem os ciclistas aqui chegaram nas 3 primeiras posições, né? Então, ele consegue saber que quem chegou, o país que chegou mais vezes nas 3 primeiras posições foi a Itália. Então, a ideia básica é transformar aquele problema que é bem complexo, nesse caso aqui dado a tabela, em algo mais simples. Então, transformou a tabela. Por isso se chama Chain of Table. Aqui é só a formulação do problema, tá? Que ele trata com uma tripla, né? Onde ele tem a tabela, a questão, e ele espera a resposta. E essa técnica ela pode ser tanto utilizada para fazer perguntas sobre o banco de dados, como também para verificar fato, né? Eu faço uma afirmação sobre um fato da tabela e ele me responde, nesse caso, a resposta, que seria o A, com verdadeiro ou falso. Para facilitar esse tratamento, né, esse raciocínio baseado em tabela, é feita uma conversão dessa estrutura tabular para uma estrutura textual, tá? Que eles chamam de um encode chamado pipe. Tá? E sobre essa estrutura textual, mas que segue uma estrutura tabular, né, que são aplicadas operações atômicas que o LLM vai escolhendo dado o pool. O pool, basicamente, nessa implementação do artigo é adicionar coluna, selecionar linhas ou colunas, agrupar e ordenar. Por enquanto é, tem só essas operações. O algoritmo ele é relativamente simples, né? Ele faz o que eles chamam de planejamento dinâmico. Não, só voltando um pouquinho, né? Ele recebe a tabela e a questão, inicia com um histórico vazio. Esse B é de begin, né, dizendo que é o início, e aqui é dizendo que não tem nenhum argumento, tá? Porque está vazio, é o início da sequência. Ele faz o planejamento dinâmico, que é basicamente escolher a operação F que vai ser aplicada. Aquilo que eu comentei, adicionar coluna, agrupar. Então, ele passa a tabela, a questão e o histórico da chain, né? Que começa vazio, como eu mostrei no passo anterior. Então, ele tem que gerar os argumentos, que vão ser tanto a coluna, né? No exemplo anterior, que era criar uma nova coluna, e ele tem que gerar também os dados das células, né, que vão compor essa nova coluna. Isso é feito por esse passo aqui, generate args. Nesse ponto, ele já tem os argumentos. Então, ele aplica a operação, que aí poderia ser adicionar coluna, a essa tabela, passando os argumentos que ele gerou, transformando em uma nova tabela, T, seria a tabela intermediária. Ele atualiza o histórico da chain, adicionando a operação que foi selecionada mais os argumentos, e ele vai fazendo isso, né, iterativamente,
até que a operação selecionada seja algo que indique fim, que seja o end aqui. Quando chegou o fim, a operação é fim, então ele tem a última tabela intermediária, que seria a tabela mais adequada, ele passa por uma query, ele faz a consulta LLM, passando essa tabela intermediária e espera receber o resultado mais adequado. Então, basicamente, são essas caixinhas que estão definidas aqui embaixo. Bom, aqui é um pouquinho do planejamento dinâmico, só ilustrado, tá? Mas segue a mesma ideia. Ele recebe a tabela de entrada, ele recebe o histórico das operações anteriores e ele recebe a questão. E dado isso tudo aqui, ele tem que escolher a próxima operação. Por isso que é planejamento dinâmico, porque a cada iteração ele tem a oportunidade de escolher. E aqui é o pool, né, que eu comentei ainda há pouco de operações que é dado para ele também. Nesse exemplo aqui, dado isso tudo aqui, ele escolheu a operação 4, que é o group by. Tá? Uma vez que ele escolheu o group by, você tem esse passo aqui de gerar argumentos. Né? Como eu falei, é o nome da coluna e os próprios dados da coluna. Então, é chamada essa função aqui, generate args, tá? que vai escolher a coluna, tá? Nesse caso aqui, dadas essas três colunas aqui, ela escolheu a count, que fazia sentido em função da pergunta, tá? E ele é responsável por gerar os argumentos. Na implementação, a gente percebe que ele gera o argumento muitas vezes aplicando algumas regex sobre o conjunto de dados, tá? Bom, dando continuidade, aqui é só um resumo, né? A gente tem a consulta final, ela é feita baseada na última tabela intermediária, né? Seria aquela tabela final. Então, o processo transforma a tabela por meio de planejamento dinâmico e faz a geração de argumentos. Nesse processo, você tem a cadeia de operações, que é um proxy para as etapas do raciocínio. Essas operações geram as tabelas intermediárias, que armazenam e apresentam os resultados de cada passo para o LLM. E então a tabela de resultado dessa cadeia de operações contém informações sobre as fases intermediárias do raciocínio e no final emprega essa tabela na saída da formulação. Resumindo, aqui está dizendo o seguinte: eu passo para o LLM tudo, todo o meu histórico de raciocínio e passo a última tabela intermediária também. E com isso espera-se ter uma acurácia melhor. Bom, os resultados. Foi feito alguns testes com as baselines TabFact, que é para validar fato, e essa WikiTQ, que é para fazer realmente perguntas e respostas. Utilizou esses dois modelos proprietários, Palm 2 e GPT-3.5, e o aberto Llama 2, usando essas técnicas aqui, essas de Reason Generic e essas de Reason Program Aided, e confrontou com a Chain of Table. Os resultados posicionou o Chain of Table como estado da arte com relação à precisão, comparado com as outras, né, como dá para se perceber aqui. Aqui é uma variação de quantas operações na cadeia, né, na chain, são necessárias, e dá para perceber que entre 2 e 4 operações, responde a maior parte das questões, tá? Tanto usando esse baseline, tá? E o TabFacts também. Aqui, olhando para esse gráfico, a gente vê que ele também se saiu muito bem, tá? Comparado a algumas técnicas, em todos os tamanhos de cadeia, né? De sequência de operações. Uma coisa a observar é que todos os modelos, eles diminuem a sua precisão a partir do tamanho, quando a tabela aumenta, né? Então, olhando aqui o último, né, que é maior que 4K, o tamanho da tabela que foi dado para ele, você percebe que todos tiveram um declínio, mas ainda assim a proposta do artigo ficou melhor do que os outros. Então, a contribuição desse artigo foi estender o conceito de chain of thought para dados tabular, usando a ideia de raciocínio e evolução através de tabelas intermediárias.
E também foi feito bastante teste, bastante experimentos, que mostrou que a técnica ela é o estado da arte na precisão. Agora o meu amigo Gavri vai continuar. Obrigado, Cláudio. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ou você quer seguir comigo? Não, você compartilha aí que eu acho que é melhor. Tá bom. Você vai precisar de parar de compartilhar o teu. Tá. Stop, stop. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Estão vendo minha tela aqui? Sim, né? Conseguiu? Tá conseguindo ver minha tela? Uhum. Sim. Sim. Tranquilo. Então, obrigado, Cláudio. Vou conversar um pouquinho sobre três ferramentas que foram desenvolvidas para fazer essa ação, né, de gerar linguagem natural a uma pesquisa de SQL. Então, a primeira aqui é uma ferramenta chamada Text-to-SQL Open Source, e a proposta dela era para atender a crescente necessidade em ferramentas acessíveis, que não dependem de infraestrutura de nuvem, e que pode facilitar acesso a dados estruturados no computador mesmo, localmente, para empresas pequenas ou para projetos educacionais, onde os usuários podem inserir perguntas em linguagem natural e o sistema converte essas perguntas em SQL automaticamente e sem utilizar muito recurso. Como é que essa ferramenta primeira funciona? Então, ela primeiro faz uma interpretação da, da linguagem natural e cria embeddings, uma vetorização para consultas utilizando o DuckDB. Daí, utilizando o Olama para minimizar a ambiguidade do texto que foi gerado através do embedding e ajuda a compressão semântica da linguagem natural. E a última parte é que utiliza o Llama Index para traduzir toda essa consulta e os embeddings gerados para SQL e direciona para o banco de dados locais para retornar com a resposta. Tudo isso correndo localmente no computador. Isso aqui, mais uns dois exemplos aqui desse pipeline. Então, começa aqui com o embedding, a vetorização do dado. Depois ele vai e cria tabelas de dados estruturados. Ele traduz o query, igual tem um exemplo de um query aqui que é encontrar todos os compradores, né, customers, que compraram um item X. Se tem vários queries, ele executa cada um separadamente, e se tem só um, ele só executa esse query único, né? Essa pesquisa única. Esse pipeline estruturado ajuda para ajustar a consulta de forma sintaticamente correta e relevante. Aqui para a direita tem um exemplo de uma estrutura de base de dados onde que dá para correr essa ferramenta. Os resultados disso, tem aqui uns dois exemplos, de onde que tem a pesquisa em linguagem natural, e aqui é os prints do qual que é o query que foi criado, e também da resposta através desse query. Dá para ver resultado aqui, baseado naquela estrutura de dados que mostrei antigamente. Então, por exemplo, se você vai e pergunta quantos customers tem em Las Vegas, ele gera um query que é select count from customers where city Las Vegas, ele gera o resultado né? Que é esse resultado do base de dados lá. E a mesma coisa aqui no lado direito, você pode ver mais um exemplo dessa ferramenta correndo, onde você tem find number of orders for each status. O query para o SQL criado foi select status, count from orders, group by status, e tem aqui praticamente todos os números de ordens para cada status. Uhum. Então, shift, resolvido, cancel, Uhum. e bem ajuda assim para bancos de dados de pequenas empresas, onde que dá para correr essa ferramenta localmente, não, sem precisar de gastar dinheiro e recursos assim de nuvem. O segundo artigo que eu achei bem interessante era desse SQL Coder, que faz também muito parecido ao TextSQL Open Source, só que utiliza muito menos recursos. Então, dá para rodar também em computadores
com recursos computacionais limitados, muito mais para, vamos falar, escolas, projetos educacionais onde que computadores e laptops não são, vamos falar, os mais novos, mas ainda dá para fazer bastante trabalho de pesquisa. A implementação é muito legal, assim, uma coisa que corre e te mostra o SQL query gerado na hora mesmo, live, né, tradução, onde que praticamente você escreve um texto, submite, ele gera live o SQL query e também te dá a resposta em tempo real. Ele ajusta o SQL e te dá a resposta em tempo real. O modelo realiza um parsing semântico, identifica a estrutura das operações SQL necessárias, igual fields, condições e junções, né? E além disso, ele também ajuda com a resolução de ambiguidades, enquanto tem uma maneira que é melhor estruturar quando que utiliza a ferramenta, é melhor estruturar o jeito que você quer gerar o SQL query dessa maneira aqui, onde que você tem o task, generate SQL query para responder essa questão do usuário. A esquema do database vai através desse esquema aqui e a resposta vai gerar assim utilizando vamos falar templatezinho para gerar uma Uhum. resposta melhor do SQL. E o resultado é que dá para praticamente criar um database assim, tipo, utilizando o Streamlit e correndo através de database local, ter esse mesmo jeito assim de retornar um, uma pesquisa SQL através da linguagem natural, sem utilizar muitos recursos computacionais e também vendo isso live, que eu achei muito legal. Uhum. E o terceiro artigo aqui, terceira ferramenta, foi desenvolvido através do time do Pinterest, onde que eles tinham um desafio que eles sempre estavam consultando as equipes internas deles de SQL e de análise de dados para poder fazer pesquisas básicas de consulta de dados, porque eles tinham muitos desenvolvedores que não manjaram muito bem no SQL, ou gente nesse time de produtos que não sabia mesmo como acessar todos os dados da organização através de muitos esquemas Sim. diferentes que eles têm também. Então, esse projeto ajudou mesmo eles criar uma solução interna que democratiza esse acesso aos dados sem precisar saber muito sobre análise de dados, nem sobre como fazer consultas em SQL. E era assim, o usuário faz uma questão analítica, né, a ferramenta cria tabelas faz uma embedding assim de vetorização, traduz em um SQL dialect, vai lá para a tabela de dados, ele cria um text SQL prompt, vai para o LLM para traduzir esse prompt a um query de SQL, e a resposta de SQL volta para o usuário. Só que o que acontece é que o Pinterest tem muitos esquemas diferentes para as tabelas deles, com personalização, assim, esquemas que foram criados através de cada analista de dados diferente, através de cada time. Então, o que eles fizeram? Eles avançaram o sistema de parsing deles para melhorar a compatibilidade com a estrutura de bancos que existem já no sistema, que foram criados através de cada esquema. E eles, basicamente, fizeram todo esse esquema de pesquisa que funciona em duas etapas. Primeira coisa, a ferramenta cria um índice offline e a consulta online. Na etapa offline, o sistema coleta logs e consultas de SQL antigas que já foram feitas através do analista de dados e gera resumos. Eles transformam esses resumos em vetores que capturam o significado das consultas. Daí os vetores são harmonizados para buscas rápidas e também são harmonizados para facilitar a seleção das tabelas corretas quando que chega na etapa online. Então, o usuário faz a pergunta em linguagem natural, cria um vetor para comparação, ele compara já com o que foi feito no índice offline. E através da prompt da seleção, ele encontra as tabelas mais relevantes que foi criado offline
e gera um SQL final que responde a pergunta do usuário. Isso ajudou o time deles para gerar resultados de uma maneira muito mais rápida, onde que qualquer pessoa no time não precisa praticamente saber SQL, pode perguntar em linguagem natural e receber o resultado da pesquisa deles. Assim, tipo, é uma coisa que dá para utilizar em muitos times também, seguindo em frente. Estou passando aqui para o Lucas. Obrigado, gente. Bom, boa tarde. Eu vou compartilhar meu telefone. Só para você certo. Tá, você tá bem ou tá meio ruim? Tá ótimo. Acho que não. Tá bom. Qual o botão mesmo que deixa construir? Oi? Então, pode aumentar, né? Qual o botão que deixa a tela É cheia? ali lá no canto superior do lado aí, nesse triângulo aí. É. Né? Não. É o Isso. play aí Isso. presente. É Isso. isso aí. Tô- Só que, Lucas, eu acho que também eu pelo menos, não estou te ouvindo muito bem, não. Tá, Aperta o F11, Lucas, fica melhor. Isso. show. Vou falar, eu vou acabar ficando bem perto aqui da câmera para ver se melhora o áudio, tá? Tá É, ótimo. bom, mas resumindo, eu vou falar aqui um pouco de novo dos problemas, né, com esse artigo que é Natural Language Stress SQL. Não é um problema, é um problema resolvido, só que não, né? E ele vai trazer justamente os principais atuais dificuldades da tradução de linguagem natural para consultas SQL. Então, assim, os que ele conseguiu, resumindo bem, né? Claro que tem outros problemas, mas é a complexidade do esquema. Então, quanto mais complexo o esquema, vai ficar mais difícil de gerar essa consulta, tanto que a gente viu pelos resultados que já foram apresentados aqui, né, do Cláudio Gá. Ambiguidade e incompatibilidade semântica nas consultas. Então, às vezes, o próprio usuário e as consultas têm nomes de colunas que não são compatíveis com o que está sendo perguntado, e isso também atrapalha. O benchmarking, isso aí eu também estou apresentando nesse artigo porque ele vai trazer um método de benchmarking, então ele fala que não tem um jeito muito bom ainda de avaliar as consultas geradas pelos LLMs. E, claro, a parte de segurança, né, de IA responsável, que isso, na verdade, é em todo lugar que tem essa preocupação. Mas, focando aqui, ele vai trazer esse estudo de incompatibilidade semântica. Então, o que está sendo perguntado para LLM com uma incompatibilidade com muitos dados. Eles vão desenvolver um framework para avaliar as consultas, em vez de avaliar o match exato da consulta, a resposta certa, entre aspas, eles vão desenvolver esse framework baseado em intenção. Ele é open source, então dá para usar. Então é mais no que a consulta tinha como objetivo ter do que, e claro, também o resultado dela, do que só exatamente ser igual à consulta que é considerada certa. Vai falar sobre complexidade de esquema e comparar o ChatGPT 3.5 com o 4. Bom, aqui um resumão, não vou explicar tão a fundo, porque não é importante, é parte do framework, mas basicamente ele tem a Golden Query, que é a query certa, e a Generalized Query, que é a que vai ser gerada pela LLM. Ele tem essas classes ali em cima, que ele vai fazer a interpretação da query gerada para comparar com os resultados e com a intenção no banco de dados que foi escolhido para fazer o benchmark. E o Spider, né, que é muito usado, conforme eu vou falando dos próximos artigos, ele vai aparecer, mas em comparação ainda para ver que se você pegar o exact match, ele vai dar muito pouco de correspondência pro, das queries geradas para Golden Query, mas quando você pega o resultado e principalmente a intenção, a acurácia melhora muito. Ele também traz aqui esse gráfico da ambiguidade, né, de linguagem natural. E, enfim, como resultado, os três problemas realmente são, e soluções, né, são o framework, que vai trazer uma melhor avaliação das LLMs para
poder avançar melhor, né? Não adianta, se você não tem uma métrica boa para avaliar as queries, você não consegue melhorar efetivamente o que você quer de resultado. A precisão aumentada vai ser, ele recomenda um esquema de filtros de colunas, isso vai aparecer nos próximos artigos também. Você pegue pedaços, na verdade, né, do que é importante, não adianta você jogar ali tudo, até por uma questão de tokens. E tomar cuidado também com a ambiguidade semântica. É, isso aí é um pouquinho mais difícil, tá? Não tem uma definição clara, né, de ambiguidade, mas isso é importante até para algumas técnicas que depois eu vou apresentar. Bom, enfim, esse foi esse artigo. E aí tem essa demo, que na verdade não vou demonstrar nada, vou falar mais dos resultados, porque não é um artigo publicado em si, mas ele traz a comparação do Cloud 3, né, com o ChatGPT 4, nos datasets do Spider e no TCP/DS, que é outro para apoio de sistema de apoio à decisão. Enfim, o Spider seria considerado as coisas mais fáceis, então os dois. Ele está usando o framework Hacker fez, por isso que eu estou trazendo essa demo. Ele está usando o framework daquele artigo para avaliar. E, inicialmente, assim, a precisão é muito boa, né, com as coisas para o Spider, pelo menos avaliado baseado nesse framework. Mas ele também tem umas dificuldades com joins, com agregação, por exemplo, aqui ele faz um join errado, não compara as colunas certas, vem da questão da ambiguidade também. E, resumindo, interpretação incorreta dos campos, vem da ambiguidade, confusão das condições range, e tem muito problema com join também. Isso aí vai aparecer em outros lugares, mas esse já está demonstrando que tem uma falta de filtros e problemas com join. Depois o resultado vai caindo, o ChatGPT 4 ainda se mantém bem quando você está avaliando mesmo nessas supostas queries difíceis, né, do TCP/DS, mas o Cloud 3 vai decaindo bastante. Então, assim, a recomendação do artigo é, se for usar alguma LLM em conjunto, use o ChatGPT 4, que ele é muito bom, né? Mas tem um fato também é que, às vezes, esses datasets, né, por eles serem publicamente disponíveis, essas LLMs podem ter algumas respostas já em treinamento implícitas. Então, é importante ter testes com datasets proprietários que não sejam abertos para o público. Daí que vem os próximos artigos. E aí, eu acho que, não sei se estão ansiosos, mas a gente vai falar, claro, dos artigos que tem aqui na PUC, né? Então, é uma apanhada mais ou menos do seminário de alguns artigos lá que foram trazidos. E aí vem a pergunta, na verdade eu peguei duas perguntas, né? Uma pergunta estava lá no seminário, a outra estava num dos artigos, e é basicamente de você ter, no Text SQL, para você ter uma base de dados, um esquema, e aí como é que a gente, uma pergunta de linguagem natural, para como é que a gente define uma estratégia de prompts para traduzir essa pergunta para uma query nessa base de dados. A gente vai ver também que não é só a estratégia de prompt, mas essas estratégias de prompt ajudam muito. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas você tem que fazer uma pergunta. Enfim, eu vou trazer esse primeiro, que é do Text SQL Message Reload, porque ele traz um monte de técnicas, né, na verdade, de coisas que já são usadas na indústria, tanto que tem ali até o SQL Coder, né? Esses todos são avaliados por esse artigo, e aí ele vai usar justamente o que eu falei, o Mundial, que é disponível publicamente, e a gente vai ver que ele tem um desempenho melhor, mas depois, quando ele entra num proprietário, ele vai ter muitas dificuldades, ainda mais porque o esquema é bem mais complexo. E um resumo breve, assim, para não entrar tão a fundo, mas o Dunk, ele é basicamente, ele já vem dessa base de dados proprietária e é basicamente um keyword search, então ele vai procurar palavras-chave específicas na base de dados. O Manual Prompt tem mais o Dunk, vai trazer palavras-chave da pergunta também, em junção com o Dunk, para fazer a busca mais completa. Mas que ele o Gabriel já mais ou menos explicou. E esses outros aqui são também ferramentas já usadas na indústria, esse DIN, SQL, até um site bem bonitinho lá, estava vendo. É, não vou entrar a fundo assim, mas são ferramentas que são usadas atualmente. E, como resultado, no Mundial, ele até que obteve uma precisão boa, né? E o melhor foi esse C3, que usa até o chat, que usa diferentes LLMs, mas ele obteve uma precisão de 0,78, de uma acurácia, perdão. Só que no IndiDB,
As precisões são bem ruins, assim. O melhor foi o Dunk, depois o Monoprompt com o Dunk, que é do que envolve esse keyword search, mas a precisão chegou a, entre os outros, também chegou a 0,18 de acurácia. Então, o artigo evidencia assim, que as técnicas que a gente tem atualmente não são suficientes para ter uma precisão boa ainda a nível de indústria, realmente para empresas grandes, né? Se o SQL conseguir trazer uma precisão legal para bancos de dados menores, né? Eu acho que a maioria consegue trazer, muitas das técnicas, para esses industriais ainda é preciso melhores técnicas. Então, o artigo fala de algumas sugestões, né, de melhorias, mas talvez uma LLM que já seja treinada, feito um fine-tuning para o banco de dados. Ele traz já uma ideia, uma sugestão de ter views, interfaces para a LLM facilitar o entendimento da LLM do banco e pares de queries similares, onde a LLM consiga construir queries baseadas numa query anterior parecida já pré-gerada. Bom, esse artigo é mais para dar um apanhado, né, das técnicas e dizer, ó, ainda não está o suficiente. E aí a gente entra aqui nesse My Database User is a Large Language Model. Então, aí ele vai introduzir o conceito das Friendly Views. Então, o que são as Friendly Views? Vão ser views que vão ajudar a LLM a entender melhor o banco de dados. Então, como eu trouxe lá naquele primeiro artigo, tem muita ambiguidade entre o que o usuário quer do banco de dados, que ele pede, né, as palavras que ele usa, e o que o banco de dados tem, como nome de coluna, porque, sabe, muitas vezes a pessoa que usa o banco de dados em si não é a pessoa que monta ele, não é a pessoa que está desenvolvendo ele. Então, às vezes, tem essa ambiguidade. E aí, ele vai testar num banco de dados três tipos de friendly views, que eu vou explicar ali, mas elas são inseridas, não, né? Elas são usadas direto no prompt que você faz na LLM, através do LangChain, para você poder auxiliar a LLM a gerar essas queries. Então, assim, mais ou menos o que eu falei, ela vai mapear fragmentos do banco de dados com termos que os usuários adotam, você vai ver o que é frequentemente usado. Tenta também prevenir alguns joins, que também foi um dos principais problemas lá do outro artigo que ele encontrou, da demo também. Vai descrever melhor alguns valores e justamente os conjuntos de pares para completar o prompt, né? Então a gente vai ver, eu vou trazer lá a imagem lá, vai dar para entender mais ou menos como é que fica o prompt final. Mas aí tem as views de esquema conceitual, digamos, assim, vai escalando, né, assim, a complexidade da view, mas basicamente um depara, né? Ela vai renomear tabelas, colunas para ser melhor entendida pela LLM com o que o usuário pede. Depois, ele traz joins que falam melhor do esquema, eles trazem o esquema conceitual novo que agrega views e relações entre as tabelas. E essa Full Extended é basicamente o esquema inteiro. Assim, você está trazendo o esquema conceitual todo para uma view e não necessariamente é melhor, a gente vai ver, mas para você tentar auxiliar ele melhor. Isso aqui entenda aí o banco de dados inteiro e traz. É, e o artigo vai argumentar que, na verdade, às vezes, em vez de tentar fazer um prompt muitas técnicas, às vezes só você montar essas views, que é mais ou menos tranquilo, né? E você já vai conseguir melhorar muito a acurácia dessas técnicas. E aí aqui basicamente como é que vai ser, né? O A vai dar uma descrição para o banco de dados entender, a LLM entender melhor o que você quer. E aí entra a view aqui no C e no D, e como você quer que ele responda aqui no B. Mas você basicamente vai mandar um prompt que vai entrar essas views, a view que você escolher, né? Ou as views, e vai jogar para ele. E aí, bom, quais são os resultados disso? A que obteve o melhor resultado não foi nem o muito simples, que foi o mais rápido, teve, em relação a não ter isso, todos foram bem melhores, mas entre apenas o depara, né, a tradução e ter o esquema todo, né, você tem um pedaço do esquema com views com essas traduções também, foi o que obteve melhor precisão, obteve melhor acurácia
nas questões que foram feitas, nas coisas que foram geradas. Então, de contribuição a esse artigo teve esse resultado bem legal aí, que daqui a pouco eu vou mostrar que ele vai ser usado em outro artigo, mas mostrando que essas Partial Extended Views vão trazer uma melhoria significativa aí, você colocar eles no prompt da sua LLM. Bom, é, essa demo aqui está meio mal encaixada aqui, porque depois eu vou falar de mais artigos da PUC, mas essa demo aqui veio até mais ou menos de uma pergunta do seminário, que foi feita no seminário, né, desse semestre, e foi, se tivesse uma que já também entrega uma visualização, uma integração com uma visualização que você já faz da query, você não consegue trazer os resultados aí no Power BI, Uhum. no Python, na Matplotlib, enfim. Aí já tem assim, um produto mais ou menos comercial, ele ainda não é 100%, né? Mas ele é fácil de implementar, vou tentar mostrar aqui, se der errado, é, é a lei de Murphy, então, por favor, tenha piedade, mas basicamente vai ter uma interface que você vai subir com o Flash, que vai Uhum. basicamente ser cópia, né, da interface do ChatGPT, mas você carrega aqui com comandos Python o banco de dados que você quer, e você pode fazer as perguntas e ele já vai trazer para você um gráfico tentando, interpretando o que mais ou menos o que vai ser mais valioso para você ver nesse gráfico da query que ele gerou. Você tem como gerar a query, você tem como, deixa eu só sair de uma apresentação, então vou tentar rodar isso aqui. E você tem como também trazer informações atualizadas, porque você consegue jogar isso. Eu não consegui fazer, que é um pouco mais complicado, mas você vai conseguir jogar documentos lá para ele pegar informações mais atualizadas. Aqui o código realmente é bem simples, né? Eu vou estar aqui, vamos ver se ele vai conseguir subir. Mas o que eu. Bom, vou esperar ele rodar. Mas, enfim, também tem essa questão dos documentos, que é uma técnica de hack que eu vou explicar em seguida, depois que eu fazer essa demonstração. Uhum. Então, tem que instalar, né? Basicamente um pacote. Ele vai carregar esse loop. Uns dados bem besterol, mas se eu fosse botar muito complexo, acho que. Ih! Meu e-mail. Perdão. Estou aqui também, então, se não pagar, sem limite, né? Então, eu preciso tomar cuidado para não estourar e conseguir mostrar aqui. Mas Ah, deixa eu só digitar meu código aqui no e-mail. Eu vou voltar a compartilhar. Uhum. Bom, ele já trouxe aqui a visualização. Vou fazer uma modificação simples aqui na demo, então eu não quero produzir uma coisa desesperada, mas ele, ele vai reclamar que já está instalado, né? Eita. Bom, perdão, eu sabia que podia acontecer alguma besteira, mas deu para ver que ele gerou lá Não. e que ele também tem a interfacezinha dele que ele sobe aqui com Passa. a interface da GPT e você consegue adicionar aqui dados de treinamento para ele entender melhor, para você conseguir entender melhor o modelo, né, do seu banco. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer essa mesma pergunta aqui. Vamos ver se ele vai conseguir trazer. Pô, era de gráficos, né, mas ele conseguiu trazer fez a query, né, trouxe aqui uma tabelinha e trouxe esse gráfico aqui de vendas totais por álbum. Não é 100%, mas eu acho que ele ainda está em desenvolvimento, né? Então, eu acho que isso aí tem muito futuro, assim, e fica bem legal. Bom, eu acho que mais ou menos deu, assim, da demo. Deixa eu voltar aqui a apresentar e eu vou entrar na questão das regras, né?
Primeiro eu vou trazer, assim, o que é uma regra? É justamente você conseguir recuperar informações mais atuais para você conseguir ter respostas e perguntas melhores, né? Porque você sabe que depois há o treinamento, né, de uma LLM, ou você faz um fine-tune ali, mas ela, acho que muita gente já tentou perguntar coisas mais atualizadas, né? E o ChatGPT já respondeu, desculpa, só tem informações até tal data de 2023. Agora ele já consegue fazer, né, consultas na web, mas esse sistema aqui ele é muito, muito bom para quando você tem documentos até da própria empresa e você quer inserir lá para ele conseguir trazer informações mais atualizadas. E ele vai fazer esse keyword search, né? Também tem a ver, mais ou menos, com o Dunk, né? Que foi estudado naquele primeiro artigo, que obteve bons resultados. Mas tem todo um estudo, assim, não vou explicar tudo isso aqui, mas eu vou dar uma visão geral mais ou menos de como é que são os modelos de RAGs atualmente, como funcionam. E é engraçado que essa consulta, né, dos documentos, ela não é feita por... é uma busca por similaridade vetorial, então não é LLM que vai fazer essa consulta, né? Isso aí, acho que na hora quando eu vi, quando eu estudei sobre o conceito, eu achei que era, mas na verdade é, uma, é um algoritmo, né, de similaridade. Bom, aí como eu falei, né, os LLMs atualmente eles alucinam muito, por causa da falta de contexto, né, do tempo real e não conseguem responder essas consultas de domínio. Por exemplo, você tem um banco de dados muito específico para aquela empresa, ele vai ter dificuldade se ele não entender bem, não tiver alguns documentos da empresa. E aí, introduz essa ideia das regras. Bom, como é que funciona? O usuário vai fazer a pergunta, e aí, antes de a pergunta ir para a LLM, ela vai passar por esses algoritmos de vector search, né, para keyword search, vector search, vai buscar na base de dados dos documentos os documentos relevantes, vai montar em chunks o que é importante, né, o que ele considera que está relacionado e importante com a pergunta que foi feita, e aí sim ele vai gerar essa query. Aí você vê a pergunta que o usuário fez, mas, ó, respondendo baseado nas informações que você conseguiu puxar aí, as informações relevantes foram puxadas aqui do banco de dados. E aí sim que a LLM vai receber essa pergunta e vai responder mais ou menos com as informações atualizadas. Bom, aí quais são os componentes dela? É a recuperação, né, dos documentos, ela vai gerar as respostas, quer dizer, vai gerar o resto do prompt, né? E vai tentar também, aí já é uma técnica um pouco mais avançada, que vai tentar melhorar o contexto, a integração dos dados com o prompt, mas isso aí entra na técnica mais avançada. Mas aí tem os paradigmas, né? O naive é basicamente o que eu expliquei agora. O advanced, ele vai fazer um cálculo, novos cálculos Uhum. da importância de cada documento, né? Conforme você vai Uhum. fazendo a consulta, tem antes de você fazer a consulta, ele pode fazer esse fine-tuning e depois também de fazer a consulta, ele vai reavaliar essa similaridade vetorial para fazer a busca. E o modular é basicamente, olha, a gente tem esse modelo fixo aí do Advanced, né, que já funciona bem, mas o modular a gente consegue trocar mais ou menos qual algoritmo vai ser usado para fazer esse fine-tuning, o que a gente está precisando agora ou não. Assim, entendendo melhor, tem imagem aqui para facilitar. Na if foi Uhum. o que eu expliquei, né? Ele faz o retrieval, quer dizer, o usuário pergunta, faz o retrieval, gera o prompt, output. Aí, com o Advanced, você tem o pre-retrieval e o post-retrieval, que você vai conseguir fazer um reranqueamento, né, dos documentos, Uhum. trazer um resumo, né? Você não traz os documentos crus, e antes também você consegue fazer um route melhor de onde você quer entrar, né, no banco de dados para trazer esses documentos, né? E o modular, você consegue justamente encaixar aí algumas técnicas, não é um fixo, mas basicamente um conceito de que você consegue encaixar diferentes técnicas, diferentes partes para atender melhor o que você precisa, né? Se forem documentos explicando sobre o banco de dados, se forem documentos sobre as regras de negócio da empresa, técnicas diferentes vão funcionar melhor de um jeito ou de outro. Então, aí, o conceito de modular é esse, você conseguir inserir essas técnicas diferentes. Bom, aí, mais ou menos onde é que entra cada pedaço aí essas técnicas de RAG, no fine tuning, você precisa melhorar o modelo, né, de LLM. Prompt engineering, você precisa melhorar, você vai ajeitar a pergunta para ter as respostas melhores. E o RAG entra mais ou menos aqui, onde você não precisa mexer na LLM, precisa mexer, se tiver uma mexida, vai ser com aquelas técnicas mais avançadas, mas você precisa ter essa base de conhecimento maior, né, do sistema. Então,
Você precisa ter os documentos, você precisa entender bem o que está relacionado com o que para você montar esse sistema que consiga trazer os chunks importantes mesmo da sua pergunta de linguagem natural. Claro, quanto mais você vai avançando, né, na sua técnica de REG, mais difícil você vai, mais a fundo você precisa entender as suas regras de negócio e seu banco de dados para você conseguir implementar bem esse modelo. Bom, então os resultados reduziu, como esperado, né, reduziu as alucinações, conseguiu aumentar a precisão das respostas e conseguiu integrar, né, esses dados externos. Aí aqui eu não vou explicar muito, mas dar um resumão para ser mais legal, um resumão assim, dos problemas, das dificuldades e do que a gente tem hoje, né, para avaliar, para trazer para as regras atualmente, e esses frameworks para avaliar a eficácia, né, que são o Ragas e o Ares, que eles conseguem avaliar se a regra está conseguindo trazer bem os documentos ou não. Aí, esse não era o artigo da PUC, né? Tá na mesma seção, mas a partir daí entra esse artigo, que ele mistura as regras com as friendly views que eu apresentei naquele outro artigo. Então, como é que ele vai melhorar a acurácia de ferramentas de texto SQL baseado em LLMs para bancos de dados relacional. Bom, justamente como eu falei, ele vai trazer as regras para melhorar a precisão em bancos de dados do mundo real, que é o que está difícil, né? A precisão é baixíssima ainda, mas a gente vai ver que vai ajudar bastante usar as regras e que mapeiam o vocabulário, né, do usuário com a linguagem natural e trazem uma view melhor do esquema do banco de dados, como também é, as regras com os documentos que são necessários sobre o banco de dados. E aí, como resultado, justamente, se você quiser, deixa eu só tirar minha câmera daqui, mas se você só jogar lá na LLM, você tem uma acurácia bem baixa, assim, até que não foi tão baixa quanto naquele primeiro artigo, né? Mas isso depende muito do banco de dados usado. Mas ele conseguiu 40% aqui de acurácia máxima aqui do GPT-4. Quando ele usou a parte da Extended Views, né? Que é aquela Friendly View que é intermediária, né? Não é o esquema todo, mas também não é só um depara, né? Não é só uma tradução. Quando ele fez isso, ele conseguiu 74% da regra. Ele não foi tão bem sozinho, aumentou 0,01%, não sei nem se isso é relevante mesmo, estatisticamente, mas quando ele usou os dois juntos, é, ele obteve uma aparência muito melhor, assim, já é um resultado bem aceitável, né? Assim, eu diria que acima de maioria dos humanos, assim, conseguiria gerar um banco de dados complicado. Bom, assim, um resumão assim do seminário, né, dos artigos assim que eu li lá, que a gente leu da PUC, que basicamente uma estratégia de prompt que envolve essas friendly views, keyword search, né, que envolve o dunking e as regras. E esses exemplos de tradução que também tem a ver com as views, né, mas não só do esquema, mas a tradução de ambiguidade de linguagem natural para as colunas, né, do banco de dados, consegue melhorar muito a- os resultados em cima de bancos de dados de benchmark como o Spider, mas também não só no Spider, mas bancos de dados industriais no geral, né? Eles melhoram bastante. E, acho que acabei minha parte, o Cláudio acho que vai voltar, vai dar mais um exemplo aí de uso de caso para as regras. Para de compartilhar aqui, Beleza. tá? Valeu, Lucas. Vamos lá. Vou botar aqui. Bom, o Lucas falou bastante de RAG, né? Vamos continuar um pouquinho com RAG, mas agora usando uma abordagem que eu achei até ela bem inédita, né? Não conhecia. Bom, a gente está vendo aqui uma figura bem interessante, que ela representa um grafo em um KG, né? Um grafo de conhecimento, que traz bastante informação, né? E sobre essas entidades, né? Então, assim, grafos, eles são ótimos, tá? Para armazenar informações que têm interconexões entre elas, capturar
atributos complexos, mostrar os relacionamentos, é uma estrutura ótima para isso. Os bancos de dados vetoriais, eles são ótimos para conseguir identificar similaridade, em especial em dados não estruturados, né, que são muito bons. E se a gente pudesse usar as duas coisas, né, combinar grafo com banco de dados vetoriais. E aí daí surge essa proposta que é o Graph Hug, né, que a gente vamos combinar as duas coisas e buscar uma melhor acurácia. Aqui é só aqui é só representando que esses testes vão ser feitos no Neo4j. Então, aqui é a configuração que precisa ser usada. No primeiro momento, a gente faz a ingestão dos dados. Bom, você pegar uma página da Wikipedia, textual, né, não estruturada, e transformar em um grafo, não é uma tarefa nada simples. Os autores criaram aí uma ferramenta que faz isso, que é o LLM Graph Transform, e a gente pode utilizar essa classe, né, lá no LangChain. Então, isso eles já fizeram aí para a gente, e funciona tanto com os modelos da OpenAI como do Mistral. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Vai utilizar um loader da Wikipedia, fazer uma query sobre Elizabeth I, e nós vamos ter como se a gente estivesse acessando essa página aqui da Wikipedia. Qual é o desafio agora? Transformar isso para um grafo de conhecimento, conseguir obter as relações, conseguir obter atributos interessantes, e é isso que essa classe aqui, junto com seus métodos, conseguem fazer. Primeiramente, a gente divide aquela página capturada em chunks, e depois a gente utiliza esses documents, né, essas partes que foram divididas, né, a gente utiliza esses documents para que, nessa função chamada graph add graph documents, criar de fato o grafo. Então, é interessante. A partir dos documentos, a gente vai conseguir fazer a ingestão dos documentos gerando o grafo. E aqui é uma amostra, né? A gente vai ter um grafo, alguma coisa desse tipo, tá? Esse aqui do caso é da Elizabeth I, tá? Da rainha. E a arquitetura que a gente vai utilizar nesse retrieval, né? É uma arquitetura híbrida, onde o usuário vai entrar com a sua questão, né, com a sua pergunta. A gente vai fazer pesquisas no grafo e vamos fazer também pesquisas na Vector Store, né, pesquisas de similaridade. E também nessa mesma base de dados, a gente vai fazer pesquisa por palavra-chave. E o interessante é que a gente vai, para fazer isso tudo aqui, a nossa base de dados vai ser só o Neo4j, porque ele já consegue gerar, ele tem já a capacidade de fazer busca em embeds, né? Ele faz o processo de vector store. Também ele tem a capacidade de fazer busca full text e grafo, que é o principal dele. Uma vez que você tem esses resultados, você combina eles numa coisa só, passa esse grande texto para a LLM e espera que espera que a resposta seja bem, com acurácia boa, tá? Aqui é só o códigozinho, só o exemplo, no momento que ele vai gerar como se fosse a Vector Store, né? Então ele usa aqui os embeds da OpenAI. Na primeira vez ele vai ter que gerar esse embed. Ele define que a pesquisa é híbrida, que os nós da onde ele vai gerar, tanto os embeds, tá? Vai ser os nós chamado documents, eu mostro já já, tem a demo, e ele vai fazer as pesquisas de texto, a pesquisa de palavras-chave aqui no texto, e também gerar os embeds a partir desse texto. E vai ser guardado numa propriedade, né, dentro do nó, chamado embed. Bom, aqui é só a parte de gerar os embeds.
e depois a gente pode usar o método Similar Search para fazer essas pesquisas nessa estrutura. Bom, uma coisa muito importante quando a gente está pensando aqui em buscar coisas no grafo é detectar a entidade. A partir de uma pergunta, a gente detectar a entidade. Então, essa figura mostra isso. Precisa ter aqui um módulozinho, né, que dado uma pergunta, ele consiga identificar qual é a entidade aqui. Aqui ele pergunta quem é a Amélia Hurt, e aí a LLM ela consegue extrair a entidade através de um prompt que foi criado para isso. Então, ela detecta a entidade, é feita uma busca no grafo, e identifica quais são os vizinhos dessa entidade aqui, da Amélia. Uma vez que ele identificou, ele cria esse texto, né, flat, com essas informações. A Amélia tem nacionalidade americana, todas essas informações que vão ser úteis depois para passar também lá para a LLM. Aqui é um outro teste, foi perguntado, aqui é o retrieve estruturado, né, que é o mesmo do anterior, que foi perguntado quem é Elizabeth I, tá? E está mais ligado aqui ao exemplo. Ele deu essas informações aqui. E faz todo sentido quando a gente olha o texto. O resultado ele mostra a vizinhança direta da entidade pesquisada. O retriever final, ele vai ser você fazer uma pesquisa usando o retrieve do grafo, que é esse retrieve estruturado, e aí você vai ter aquele dado flat aqui, que eu mostrei ali. E depois você vai fazer uma pesquisa também sobre o dado textual e sobre a Vector Store, né? Está aqui dentro, ó, Vector Index Similar Search. Isso vai te dar um conjunto de chunks, né? Um conjunto de informações. Você vai juntar isso tudo e esse aqui vai ser seu texto final que você vai passar para a LLM. Aqui é a chain, né? Vamos dizer assim, final, que ela junta a sua pesquisa, a sua pesquisa não estruturada com a sua pesquisa estruturada e passa isso para o prompt, né? E aqui no exemplo ele fez a questão: a qual casa pertencia à Rainha Elizabeth? E ele respondeu certinho, né? Ela pertencia à casa de Tudor. Bom, aí eu quero mostrar aqui um pouquinho dessa parte, um pouquinho mais prática, né, do que a gente usou aqui, o artigo usou nessa parte gráfica. Eu não vou repetir muito o código na parte que eu já mostrei. Mas aqui é a configuração inicial do Neo4j. Aí fica uma dica, né? Se alguém for fazer teste no Neo4j, pode utilizar essa versão chamada Aura, que é uma versão na nuvem e ela tem free, tá? Então você pode criar lá isso. Aqui é a ingestão dos dados, conforme eu tinha mostrado. E aqui ele vai utilizar, nesse caso foi a OpenAI, né? Então usei o GPT-3.5 para poder gerar as entidades do grafo, tá? Essas entidades, quando a gente olha aqui no Neo4j, ou seja, após executar aquele comando ali, é gerado essas entidades aqui, esses nós, né? Então, ele tem os documents, que são os mais importantes, ele tem diversas coisas que o LLM conseguiu identificar baseado naquele texto. E ele tem as relações também, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, tilt off, né? Então, ele identificou pelo texto que a Elizabeth, primeiro, era filha de Henry VIII e de Ana Boleyn, tá? E aqui em Documents, né, como eu tinha dito, se a gente for pegar aqui um Documents, aqui é o resultado da divisão dos chunks, né? Então, foi gerado Uhum. seis documents. Então, aqui a gente tem o texto, tá? Tudo no Neo4j. A gente tem a origem, que a gente mandou ele guardar a origem, e o embedding também. Então, por isso que a gente consegue fazer a busca direta aqui no Neo4j.
que é toda essa parte aqui, tá? Aqui, basicamente, a gente está dizendo para ele criar também uma... Deixa eu aumentar um pouquinho. Uma entidade, um nó chamado entity, tá? Só para questão de performance, que ele faz depois um índice, e para incluir a origem. Aqui é só uma forma de mostrar o grafo, tá? Mas está resumido, o grafo é bem maior, está limitado a 50 nós. Então, aqui mostra o grafo da Rainha Elizabeth, as relações. Eu achei até uma coisa engraçada aqui, né? A relação de serviço secreto. Qual era o serviço secreto da rainha? Senhor Francis Valsins, aqui eu não conheço muito de história para saber se faz sentido, né? Aqui é aquela figurinha que eu já tinha mostrado. Nesse exemplo aqui, é nessa fase que é criado os embeds, como eu mostrei. Aqui foi criado um índice full text, tá? Para fazer a pesquisa no grafo. E aqui tem essa parte aqui é para a gente conseguir, a partir desse índice full text, encontrar entidades, tá? No grafo. Então, primeira coisa, né? A primeira etapa é o LLM conseguir extrair daqui, né, a entidade, né? Então, a gente já vê aqui nesse teste que o LLM conseguiu extrair, né? Quando eu uso aqui o Entity Chain, né, que estava definido aqui em cima, ele conseguiu extrair a identidade Amélia Earth. Tá aqui. Se eu boto outra pergunta também, o Brasil é o país do futebol, provavelmente ele vai achar aqui a entidade Brasil, porque ele está identificando identidades de lugares também. Aqui é só a definição da busca full text. Ele adiciona aqui algumas caracteres de semelhanças, para caso o usuário erre um pouco ali na busca dele, ele consiga pegar coisas aproximadas. Aqui é o caso do retrieve estruturado, mas eu já mostrei. O que eu queria mostrar no final era isso aqui, ó. O retrieve mesmo, né, que combina o retrieve estruturado com o retrieve não estruturado, com os dados não estruturados, ele retorna isso aqui, ó. Quando você pergunta da casa de qual casa pertencia a Rainha Elizabeth, você tem tanto aqui a parte que foi obtida do grafo, como a parte que foi obtida através de pesquisa de keyword e de embed, né, busca por similaridade. Então, isso tudo aqui que é enviado aqui nesse prompt aqui, tá? Que é enviado nesse prompt aqui através dessas search query e da retrieval. Aquele texto todo é passado junto com a pergunta, que permite, então, ter a resposta correta. Aqui ele fez uma alteraçãozinha, que era para fazer uma reescrita da questão. Aqui ele pega quando ela nasceu, né? Então, ele passou o histórico da pergunta anterior, e aí ele reescreve para quando Elizabeth I nasceu. É uma questão de reescrita da questão. Bom, deixa eu voltar para cá. Então, a parte de RAG com grafo era aquela, e agora a gente vai mostrar aqui um estudo de caso. Esse estudo de caso ele foi feito no BNDES, onde eu trabalho. Tem outro amigo que é aqui do doutorado, que é o Anthony, que também trabalhou nesse estudo de caso. Assim, a gente fez uma ferramenta. Eu não sei se alguns colegas já trabalharam aí na empresa pública, mas fazer compra em empresa pública é uma coisa bem exaustiva, que toma bastante recurso. Então, se a gente tivesse uma ferramenta para apoiar esse processo a gente chama de gestão de contratos, né, que tem a ver tanto com planejar, contratar e fiscalizar o contrato, ia trazer um ganho interessante lá para boa parte das pessoas que fazem essa atividade dentro de empresa pública, tá? Então, a gente tentou bolar uma ferramenta de perguntas e respostas que viesse apoiar esse processo, porque as ferramentas tradicionais, elas não respondem bem questões. Ela é bem um crude, tem informações do contrato, mas se você não consegue interagir com ela.
Isso aqui foi feito lá no BNDES, mas tudo que eu vou colocar aqui são somente as minhas opiniões, tá? Não necessariamente a opinião lá da organização. Mas esse processo ele foi bem divertido, porque ele tem um tempo que a gente fez, e a gente sabia muito pouco sobre IA, sobre RAG e sobre todas essas tecnologias. Então a gente foi experimentando, usamos RAG, usamos teste de SQL, engenharia de prompt, e batemos muita cabeça, mas no final chegamos a um resultado que pareceu interessante. Isso aqui é um contrato. Um contrato depois, ele é um documento jurídico, né? Geralmente esses contratos têm Uhum. 100, 200 páginas, e eles não têm um formato muito bem definido, não. Então, aqui do lado esquerdo, você vê que a primeira cláusula ela tem aqui um parágrafo primeiro, e aqui no outro contrato ela já não tem. Então, isso também já foi um desafiozinho inicial, essa falta de padronização. Bom, a gente começou com RAG, tá? A gente fez o procedimento meio que padrão, convertemos os documentos em chunks, embeds e salvamos lá na Vector Store. O usuário perguntava, a gente fazia uma busca por similaridade, retornava lá os chunks mais similares, devolvia lá para a LLM que dava uma resposta. Bom, isso foi interessante, pelo não, mas não muito. Por quê? Quando a gente botou um PDF, tudo foi perfeito. Quando botou 10, os problemas já começaram a acontecer. Tinha muita coisa parecida, né? Contrato é Uhum. algo parecido. Porém, a gente teve vamos falar assim, não, vamos gerar texto. E a gente entrou numa de gerar texto. Geramos muito texto a partir dos contratos e imputamos isso na Vector Store. Isso deu um ganho assim muito grande. Porém, a gente não conseguia responder muito bem ainda e a interação no chat ela não era fluida, né? Você Uhum. ficava muito dependendo do que estava ali na sua Vector Store. Aí a gente foi para uma abordagem híbrida que usava o RAG e o TertioSQL. A gente botou um agente Uhum. na frente que decidia para quem enviava lá a pergunta. Pegava esse dado, a resposta, enviava para a LLM. Aí aqui no finalzinho aqui tem um router agent, porque a gente também fez algo até parecido com o que o Lucas mostrou. A gente fez aqui um agente que definia se ia gerar um gráfico ou não, dependendo dos dados que vinham, a gente poderia gerar um gráfico aqui, mas se fosse tudo só texto, a gente mandava direto para o usuário. Isso aqui, essa metodologia aqui mudou da água para o vinho, usar dessa forma. Apesar dela já ter sido mudada, né, porque o pessoal está desenvolvendo lá ainda, mas, assim, respondeu muito bem. Então, a arquitetura era basicamente essa. A gente usou aqui o Uhum. Streamlit, que é muito bom para prototipar. Acabou que também virou em produção, que é uma aplicação bem pequenininha, também foi para produção usando o Streamlit. Então, aqui a gente tem aqueles agentes e a gente usa essas duas bases. Para imputar os dados aqui na Vector Store, a gente tem um outro processo aqui para gerar os Uhum. embeds a partir dos PDFs. E a gente usou a abordagem de cláusula, tá? Os chunks, na verdade, são as cláusulas. E Sim. dá bastante trabalho para conseguir pegar as cláusulas específicas, mas deu certo, a gente tá topando esse trabalho lá. A gente usou algumas ferramentas, LLM Sherpa, acho que foi PyMu PDF, entre outros, mas nenhuma faz perfeitinho, né? Dá um pouco de trabalho. Bom, aí os nossos resultados foram qualitativos, né? A gente deu para uma gerência que usa bastante esse tipo, precisa bastante fazer tipos de perguntas a contratos, e eles fizeram essa avaliação aqui. Perguntas diretas são aquelas que estão no texto ou estão na base de dados. Perguntas indiretas são aquelas que o LLM Uhum. precisa entender ali e eventualmente inferir, ou no caso do teste SQL, ele precisa fazer um agrupamento, ele precisa pensar um pouquinho mais sobre a resposta, né?
Os resultados foram muito bons, tá? No final das contas, a gente estava com a amostra de 75 contratos, que era só da TI, e, e utilizamos também a base de dados, né? No teste do SQL. Aqui é a telinha, basicamente, e eu vou mostrar aqui rapidamente a aplicação, tá? Eu fiz aqui umas perguntas antes, só para não correr o risco de não funcionar também. As informações, né, são todas ostensivas, de contrato. Basicamente, eu dei aqui uma boa tarde, né, para o LLM, e quando eu faço isso, cai no agente que a gente chamou de recepcionista. Essa recepcionista, ela vai ver se faz sentido ela criar um agente de teste SQL ou um agente de RAG, tá? E se não fizer sentido, ela simplesmente responde aqui com boa tarde. Depois eu pergunto, isso tudo é interessante, né, que a gente consegue ir monitorando aqui. Eu, eu vou cair aqui no risco aqui de fazer de novo para ver aqui. Dá uma boa tarde aqui. Bom, ela deu aqui boa tarde. Então a gente consegue pegar aqui, né, a pergunta do usuário, a gente consegue ter um log, né? O humano pediu para saber. Aqui é outra coisa. Boa tarde, espero que você esteja tendo um dia maravilhoso. E como eu já fiz muita pergunta, aqui é o histórico de mensagens, né? Então, já são as outras perguntas. Aí depois eu fiz outras perguntas, eu perguntei quantos contratos temos por departamento, ela não entendeu muito bem, ela me deu todos os contratos. Eu perguntei, aí eu indiquei um pouquinho, né, quantos contratos temos por departamento e disse um pouquinho o que que é. Aí ela me deu mais informações e gerou o gráfico, tá? Então ela gerou lá o gráfico usando a gente na época teve que criar um agente novo, porque não tinha um agente de gráfico na época para usar. Aí tem questões interessantes, ó. Temos algum contrato com o fornecedor Oracle? Qual e quem é o gestor? Ele pegou direitinho. Aí, quando termina a vigência, ele conseguiu pegar pelo histórico. Uma coisa que a gente percebeu é que o custo estava ficando um pouquinho alto. A gente estava usando o GPT 3.5 na época, então a gente fez um resumo do histórico para o contexto não ficar tão grande. Mas ainda assim ele conseguiu entender aqui que eu estava. Aqui eu pedi um resumo, tá, do contrato. Aqui eu perdi quais contratos que estão prestes a terminar. Acho que ele não entendeu muito bem. Mas quando eu pedi quais os contratos terminam a vigência neste ano, ele já me deu, já conseguiu me responder melhor. E me deu um gráfico aqui, ó, assim, pode ser útil, mas sei lá, não sei se é tão útil ou não. Aqui eu perguntei sobre as penalidades, eu esperava que ele respondesse, mas ele não respondeu. A implementação, ela foi feita usando lá o Streamlit. O Streamlit ele tem esse problema, né? Que não é problema, né? É a característica. Ele mistura a interface gráfica junto com tudo, né? Junto com o back-end. Aí fica um troço que não dá para entender muito bem. Então, eu tirei daqui só as partes importantes. Então, basicamente, o que a gente faz é o padrão, que é criar Uhum. o chat OpenAI. A gente definiu a recepcionista, que aqui eu acho que tem uma coisa interessante para se falar, que ela retorna lá com um cumprimento, ou ela retorna zero. E a gente tentou forçar para ela sempre retornar zero se o cara não deu um bom dia, porque esse zero é importante, porque ele faz parte da cadeia, né? Depois eu vou analisar aqui embaixo. Aqui se a resposta for zero, eu retorno isso como false, né, nesse caso, e isso vai ser útil aqui para o restante do processo, que eu vou mostrar. Aqui a gente está criando um agente,
teste to SQL, né? É, um agente de SQL, a gente usa a base de dados SQLite. A gente também coloca, passa a memória, tá? Que fica numa variável aí, fica numa variável do Streamlit, ó, a memória que a gente vai aprendendo o contexto dentro dessa variável. E aqui, a, a, aqui não aparece o RAG, né? Porque aqui já é a segunda versão. Aí acho que cabe falar. Na segunda versão, a gente tirou o RAG e colocamos o que estava no RAG dentro de outra base de dados. E aí agora a gente está usando dois testes to SQL, só que com tudo teste to SQL com bases de dados diferentes, que os resultados estão sendo melhores. Eu não sei se é por conta que a nossa base de dados é extremamente simples, né? São três tabelas, os resultados são muito bons com o teste to SQL. Aí aqui, Uhum. ó, basicamente a gente faz na recepcionista o prompt, né? Naquele caso lá, se eu faço uma pergunta a recepcionista, ou ela pode me responder com alguma coisa, com um bom dia, tal, ou ela vai me responder lá com aquele false, no caso que é zero. Quando é false, aí entra aqui. Aí, na Uhum. verdade, ele cria o agente, né, de teste to SQL e passa uma série de informações que estão já definidas, que é o próprio prompt, alguns prefixos, sufixos e o chat history. Esses prefixos e sufixos são coisas importantes do banco de dados. É como se fosse mais contexto, né? De fato, lá para o LLM, tá? E aí ele espera a resposta está aqui, tá? Ou ele vai ter os passos e ele também pega os passos intermediários, tá? Que fica aqui, o LLM nos dá isso também, né? Esse intermediate steps. Isso aqui conversa muito com aquele primeiro artigo que eu apresentei lá do Chain of Tables, apesar de não ser idêntico. Aí na Uhum. resposta final, é simplesmente umas trocas aqui para mostrar ali na tela, aí já tem a ver mais com HTML, ou pode acontecer um erro, porque a gente não pode Uhum. ficar ali tentando gerar SQL para a vida toda, porque senão fica muito caro, né? Se entra num loop infinito, ficar usando LLM, a gente se identifica isso aqui e a gente para. Não tem acontecido muito, não. Baseado nos dados, né, que veio na resposta, ele vai verificar esse ativa plotly agente, é só para verificar se lá na tela está marcado, se é para gerar gráfico ou não. Se tiver marcado para gerar gráfico, depois eu mostro ali na interface gráfica. Ele vai criar um agente, que é a nossa ferramenta de gerar gráfico. Ele vai fazer um julgamento. Esse Jude, ele está aqui, ó, é mais um prompt que, dado os dados que é passado para ele, ele vai dizer que ele vai ter uma resposta, tá? Se é para gerar gráfico ou não, tá? Então, baseado nessa resposta, aqui, é, aqui ele continua ou não, tá? Se for para gerar gráfico, ele vai instanciar aqui o agente Plotly. Aqui, basicamente, é mandar as coisas lá para o LLM, receber o código Python, extrair esse código Python e gerar a figura que fica ali na tela, tá? Uhum. Então, ele bota essa figura na tela, aqui, né, na verdade, né? Ele bota essa figura na tela, lá no container da tela, tá? E, e é basicamente isso, tá? Essa implementação. Essa questão que eu falei de que ele verifica ou não se é para gerar gráfico, se ele entra naquela parte, esse aqui, ó, esse mostrar gráficos, é que define se ele entra naquela parte ali do if dos gráficos. Só voltar aqui para fechar. É, Foi desenvolvida essa aplicação no domínio de contrato de produtos e serviços. E a gente utilizou inicialmente PDFs, depois as bases de dados do sistema de gestão de contratos. A gente conseguiu experimentar muita coisa de RAG, teste SQL. O experimento foi bom, tá? As perguntas produziram uma eficácia, o resultado foi muito eficaz. E a gente pode expandir essa aplicação para outros domínios, né, com pouquíssimas mudanças.
E aí, no nome do grupo, agradeço aí pelo tempo e a gente está aberto para perguntas.